Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Rapaziada, o Vasco precisa falar, cara. Já deu. Eu acho que o torcedor já está começando a ficar impaciente, né? Eu tenho dito nos últimos dias que temos que ter paciência, mas tem um detalhe, cara. Uma coisa é a gente ter paciência, outra coisa é a gente não saber qual vai ser a metodologia de trabalho ou qual vai ser o pensamento em relação a contratações para o ano que vem. E eu tenho certeza que isso tá incomodando muito o torcedor que quer ver novos jogadores chegando, né? E a gente tem um detalhe muito importante nesse raciocínio, que é uma nota, né, que o jornalista Vene Casagrande soltou ontem. É um cara que a gente sabe que é muito forte no mundo jornalístico, é um cara que sempre vaza contratações, ou seja, é alguém que a gente talvez tenha que realmente parar pra ouvir e tenha que parar pra analisar o que ele fala, né? Então, rapaziada, antes de eu entrar nesses detalhes, eu gostaria de fazer um pedido. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, minha frase padrão. Vascaíno ajuda Vascaíno, já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram aqui no canal, na última live que eu fiz, lá no domingo, né? Uma live sensacional, muita gente apareceu. A live foi incrível, cara, galera, muito obrigado. Então vamos lá, rapaziada, começar pelo início. Eu acho... O que eu venho falando, né, pro torcedor ter paciência, mas em qual sentido? No sentido que, sim, o Alexandre Matos, eu acho que é muito óbvio, até mesmo sem informações, a gente sabe que ele vai ter que arrumar a casa. O Alexandre Matos, ele tem algumas coisas para fazer, a renovação de contrato e um agrado, né, vamos dizer assim, pro Ramon Dias, aumentar o salário dele. A gente tem a dispensa de jogadores, né, jogadores estão saindo. Eu pego um exemplo agora, o Sebastião Ferreira, que tá saindo, o contrato tá terminando. Mesmo em fim de contrato, o Alexandre Matos ele tem que trabalhar ali e tal. A gente tem algumas renovações pra fazer. Eu destaco aqui a renovação do Zé Gabriel, né? O contrato dele acaba no dia 31 de dezembro, né? Desse mês. Então, eu acho que é um jogador que o Vasco deveria renovar o contrato com ele. Então, o Alexandre Matos, a gente sabe que ele tem que organizar algumas coisas, né? Só que é o seguinte, cara. Eu tinha falado do Vene Casagrande sobre a nota, né? O que ele falou ontem. E foi o seguinte, tá aí na tela pra vocês. O Vasco não fará contratações de impacto nesta janela. A ideia do clube da 777 é fazer uma reformulação no elenco com responsabilidade financeira, pensando em um projeto de sucesso e títulos a longo prazo. Então, cara, isso que o Vene Casagrande falou, a gente fica um pouco em cima do muro. Na seguinte questão, quando ele diz o Vasco não fará contratações de impacto nessa janela, o que são contratações de impacto? São contratações estilo Payet, que a gente lota ao aeroporto? Ou quando ele diz que o Vasco não fará contratações de impacto, são jogadores que ajudam a gente, mas não são jogadores de aeroporto? Estilo, eu pego o Medel. O Medel chegou, apesar de todo o mérito que o Medel tem na carreira dele, de 2 Copas Américas, um jogador que jogou em grandes clubes, mas o Medel chegou aqui no Vasco sem destaque. O torcedor ficou feliz e tal, mas ninguém foi lá no aeroporto receber o Medel, isso, aquilo, sabe? Então, o que será que o Vene Casagrande quis dizer com isso, cara? E só o Vasco pode responder isso. Por isso que quando eu tive raciocínio de fazer esse vídeo de hoje, é nessa pegada, cara. O Vasco precisa falar, cara. O Alexandre Matos já deveria ter sido apresentado. E a gente saber qual vai ser a metodologia de trabalho do Alexandre Matos. Não quero que o Alexandre Matos diga, o Vasco vai contratar o jogador X, isso aqui, até porque diretor de futebol nunca solta essas informações antes de concretizar. Mas eu quero saber o que vai acontecer. Qual caminho o Vasco vai seguir? Eu pego o exemplo do fraco, né, Paulo Brax. Assim que terminou a Série B, poucas semanas depois que a gente subiu da Série B pra Série A, o Paulo Brax falou com os jornalistas, né? Inclusive eu fui lá, nossa, eu tive que ter estômago. Eu fui lá reassistir aqueles vídeos, né? E, cara, como a gente foi iludido naquela época, né? E o Paulo Brax, ele destacava muito nas entrevistas dele, principalmente nessa primeira, cara, que o Vasco ia buscar ativos, jogadores que o Vasco pudesse lucrar mais pra frente. Ele dava a entender mais ou menos isso. Então eu acho que minha palavra basta. A gente podia juntar as peças naquela época e entender o seguinte, o Vasco vai querer trazer jogadores novos pra vender mais na frente. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente trouxe uns jogadores ali um pouco mais novos, a gente trouxe o Orediano, né? O grande destaque que eu poderia falar em relação a isso. A gente gastou mais de 20 milhões no Orediano e não deu nada, né? Apesar que, e no fim das contas, não deu certo. Que ali no meio do campeonato, que a gente tava lascado, que aí a gente começou a contratar jogadores experientes, né? A gente trouxe o Maicon, a gente trouxe o Medel. Mas a gente sabia qual ia ser a metodologia de trabalho lá no começo da Série A com o Paulo Brax, né? Hoje a gente não sabe, cara. E a gente fica ainda mais em cima do muro quando a gente lembra
que foi divulgado isso assim que a gente permaneceu na Série A, graças a Deus, que o Vasco iria ter 250 milhões para gastar em 2024. O torcedor ficou muito entusiasmado. Eu mesmo fiquei, cara. Sabe, pô, o Vasco vai trazer grandes jogadores, isso, aquilo. Aí agora a gente junta com essa informação, a gente contrasta com essa informação do Vene Casagrande, que o Vasco não fará contratações de impacto nessa janela. O que vai acontecer, cara? A gente lembra do profissional também, Alexandre Matos. Todo mundo sabe, Alexandre Matos é um cara que contrata muito, é um cara que consegue trazer grandes jogadores, mas grandes jogadores ao custa. É caro. E disseram que o Alexandre Matos tinha chegado no Vasco com livre acesso. Ele iria poder fazer o que ele quisesse, isso aqui. E agora? O que vai ser? O Alexandre Matos vai ser podado? Ele não vai poder trazer contratações que fecham o aeroporto? Ou grandes contratações, isso aqui? O que vai acontecer? O Vasco precisa falar, cara. E tem mais um detalhe. Saiu que o Alexandre Matos ele vai viajar para os Estados Unidos para conversar com o pessoal da 777. Ué, como assim? Será que o Alexandre Matos ele só vai ser apresentado para o torcedor e só vai falar com jornalistas em relação ao Vasco após conversar com a 777? Será que o Alexandre Matos chegou no Vasco sem saber o que ele vai poder fazer no Vasco, cara? Eu não quero dizer que isso é preocupante. Eu não sou um canal sensacionalista. Eu poderia estar aqui, nossa galera, o que tá acontecendo? Tá estranho. Eu poderia estar assim aqui. Não, mas pés no chão. Mas é meio estranho. É algo que eu acho que a gente pode parar pra pensar. O que vai acontecer? A gente fica muito de tabela de informações de jornalistas, sabe? Aqui eu dei destaque pro Vene Casagrande, como eu disse pra vocês, porque o Vene Casagrande é um cara que eu acho que a gente pode mais ou menos colocar a mão no fogo. É um cara que... ele tem costas largas, é um cara que traz grandes informações, grandes furos, sabe? Então é um cara que a gente pode confiar. Mas a gente pega pequenos jornalistas, tá martelando a nossa cabeça todos os dias. O Vasco tá perto de fechar com o jogador X, o Vasco tá perto de fechar com o jogador Y, no Vasco vai ser assim, no Vasco vai ser assado. Então, cara, eu acho que o básico, o Vasco precisa apresentar o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos precisa falar o que ele vai fazer no Vasco. Eu não quero que ele diga perfeitinho, tá? Mas ele dá a entender, no Vasco eu vou trabalhar assim, eu vou trazer jogadores assim e tal, só isso, ok. Valeu. Não é questão de, o torcedor tá impaciente, mas o torcedor quer saber qual vai ser o trabalho, qual trabalho vai ser feito aqui no Vasco. Esse é o ponto. Porque eu repito, que eu disse lá no começo do vídeo, o torcedor vascaíno, ele entende, ele compreende bem que realmente tem que ter paciência por esses fatores. Eu repito mais uma vez, renovação do Ramon Dias, renovar com jogadores, dispensar jogadores, coisas do tipo. A gente sabe que isso demora um tempinho. E o próprio Alexandre Matos saber como é que funciona o Vasco, né? Mas a gente, cara, tem que saber qual vai ser a metodologia. Isso aí já tá começando a me estressar. Tranquilo, rapaziada? Eu acho que eu consegui explicar bem pra vocês o que vem me incomodando em relação ao Vasco, né? Nesse momento. A gente tem poucas informações. O que a gente tem, eu repito pra vocês, o Alexandre Matos vai viajar pros Estados Unidos, né? Pra conversar com a 777. E será que só agora ele vai saber o que ele vai poder fazer no Vasco? O que ele vai poder gastar? Preocupante. Achei que ele já tinha chegado no Vasco com carta branca, podendo fazer o que ele quisesse, né? Rapaziada, mais um pontinho aqui, saindo sobre futebol, né? Uma notícia muito boa que saiu agora há pouco. Aparentemente, o Vasco vai poder entrar na licitação do Maracanã, né? Junto com a W Torres. W Torres que comanda lá o estádio do Palmeiras, né? Se eu não me engano é a Allianz Arena, né? Estádio do Palmeiras. Então, eu acho isso muito positivo, cara. A gente lembra que o Vasco vai ter a reforma de São Januário, né? E o Vasco vai ficar um período aí sem jogar na nossa casa. Então, o Vasco entrando nessa briga do Maracanã seria muito interessante. Pra gente ter um local pra jogar, né? Nesse momento de reforma de São Januário, onde dizem que São Januário vai ficar fechado durante 3 anos. Eu acho muito tempo. E eu acho o Maracanã um palco sensacional, cara. Muito melhor do que o Newton Santos. Não tem nem comparação, né? Então, é isso que eu quero, cara. Eu já falei sobre o Maracanã várias vezes aqui no canal. Eu só quero que o Vasco possa entrar na briga. Eu só quero que o Vasco possa entrar na licitação. Somente isso. Agora, se vai ganhar, se vai perder, aí são outros 500. Mas eu só quero que o Vasco entre na briga porque eu sei que o Vasco entrando junto com a W Torres, o Vasco se torna um grande concorrente. É algo pra gente ficar de olho, é algo pra gente ver as próximas cenas desse capítulo, né? A gente sabe que é tudo demorado, a gente não sabe qual vai ser a data da licitação. Se eu não me engano é no meio do ano, posso estar errado, não corri atrás dessa informação, mas eu sei que ela existe. Mas a gente sabe que pelo menos, segundo a informação do Emerson Rocha, né? Lá do canal Atenção Vascaínos, o Vasco vai sim entrar nessa briga pela, vamos dizer assim, entre aspas, né? O comando do Maracanã, né? Porque seria o Vasco junto com a W Torres. Então eu acho que isso é muito interessante e isso é algo pra gente ficar esperto. Tranquilo, rapaziada? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Meu desabafo
Hoje foi esse, eu acho que o Vasco tem que falar. Chega do Vasco ficar quieto. O Alexandre Matos já passou da hora dele ser apresentado. Já passou da hora. Ficamos muito felizes semana passada com a chegada dele e tal. A gente precisa entender o que vai acontecer. Já é? Então, mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, sempre trazendo vídeos sobre Vasco para vocês. E é isso, rapaziada. Um forte abraço, um ótimo dia pra você e beba água porque tá muito quente. Tranquilo? Valeu, tamo junto.